Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode se sentar, fique à vontade. Glórias a Deus. Oi. Glórias a Deus. Esse louvor, ele fala muito forte ao meu coração. Eu acho que ele tem muito a ver com o que o Senhor ministrou no meu coração, está ministrando no meu coração há alguns dias. E é muito interessante porque a palavra de domingo veio tão de encontro ao que o Senhor tem falado comigo, que o pastor falou sobre descansar e o Senhor estava falando comigo sobre esperar, que é quase a mesma coisa, né? Então, eu coloquei o título dessa mensagem, Enquanto Espero. O que nós fazemos enquanto nós estamos esperando algo de Deus para as nossas vidas, né? O Senhor, Ele está me ensinando tanto com as coisas que estão acontecendo na minha vida, do final do ano passado até agora, muitas coisas aconteceram na minha vida, na minha vida, na da Lívia, e aqui na igreja também. No dia 27 agora, vai comemorar um ano, né, que a igreja está aqui, é isso? E eu lembro que eu vim aqui no dia que revelou o nome, que ia ser Abrace. E depois desse dia eu sempre sentei do lado de lá e por acaso hoje eu sentei aqui. Então, a primeira vez que eu vim aqui, eu sentei aqui e foi bem atrás do pastor, né? E me deu um sentimento de nostalgia muito bacana, porque é muito bom você pertencer a um lugar, é muito bom você pertencer a uma família. E eu fico feliz por hoje fazer parte também, querendo ou não, a igreja Abrace, com o nome Abrace, ela é uma igreja nova. E eu e a Lívia, nós já estamos há algum tempo na Abrace, e para mim parece que faz muito tempo. Ontem nós estávamos lá na casa do Alex, e foi tão maravilhoso poder estar ali com a galera, compartilhando de coisas e conversando sobre algumas coisas. E é bom saber que Deus, Ele nos reúne, né? Ele nos junta para poder, por um mesmo propósito. Essa nova fase que eu estou passando, eu acredito que vocês também estão passando por fases na vida de vocês. Agora, daqui a alguns meses eu vou ser pai, né? E tudo está mudando muito loucamente. E a Lívia não está aqui, mas às vezes eu tenho que dar... acho que quase todo brasileiro já assistiu Divertidamente, né? E a ansiedade na cabeça da Lívia, assim, ela é bem ativa, assim, né? Quando a gente assistiu, ela até chorou, que ela falou, nossa, eu me identifiquei bastante. E às vezes eu tenho que falar, a gente conversa e fala, Li, Deus já mostrou, Deus já provou que Ele está conosco em diversas situações na nossa vida. Agora com o Luca não vai ser diferente, Ele também vai estar conosco, né, com o Luca, na questão do quarto, na questão das coisas que tem para acontecer em casa, do que vai acontecer mais para frente. O importante é nós, a cada passo, a gente pedir para Deus discernimento das coisas que vão acontecer. E a gente foi muito abençoado essa semana. Nós ganhamos o quartinho do bebê essa semana, a gente ganhou a banheirinha, a gente ganhou roupa, bastante coisa. Então, parece que no momento que ela estava mais ansiosa, Deus falou assim, não, toma um negocinho assim para você ficar calma, toma um chazinho. Agora fica calmo. E depois Deus ele vem nos abraçando com formas sutis, né? Nos mostrando que Ele é nosso Pai. E essas coisas que estão acontecendo na minha vida, nas nossas vidas e aqui na igreja, nós precisamos estar atentos aos sinais daquilo que Deus está fazendo. Precisamos pedir para Deus, nos dê discernimento daquilo que o Senhor está fazendo nesse momento, para que nós possamos participar do que Deus está fazendo. O pastor falou disso no domingo. Nós precisamos estar atentos para que aquilo que Deus está fazendo, nós estamos em conjunto fazendo com Ele. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente olha, no nosso ministério, na nossa vida, a gente olha, a gente fala assim, é impossível ser outra coisa se não for Deus. Parece que é Deus puro ali e não tem nenhuma outra coisa. Não existe força da minha mão, não existe caridade de outra pessoa. Parece que Deus mesmo desceu e fez aquilo ali, tipo assim, de uma forma que não precisou da mão de ninguém. Sabe quando acontece alguma coisa assim tão sobrenatural que você fala assim, isso aqui foi Deus puro. E a gente precisa estar atento, né, quando Deus está fazendo essas coisas, para poder participar daquilo que Ele está fazendo. A gente tem conversado lá em casa, e uma das coisas que
que a gente tem conversado é sobre esperar em Deus. E, como eu disse, eu falo sempre para a Lívia, a gente sempre precisa trazer à memória aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente já passou, e ver que Deus nos livrou, às vezes, de coisa muito pior. Deus livrou a nossa família, Deus livrou a mim, livrou meu pai, livrou a Lívia de coisa muito pior. Então, tipo assim, tem coisas que parece que é tão grande assim, que quando você olha para trás e fala, nossa, mas já teve coisa que aconteceu tão mais difícil, Deus livrou assim tão rápido, então por que esse detalhezinho ele não iria fazer? Nós precisamos nos lembrar que o mesmo Deus que fez em nossas vidas, fez na vida dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos amigos, é o Deus que faz hoje e não mudou, né? Ele continua sendo o mesmo Deus, e desde a criação, o Alex falou muito isso ontem, desde a criação até os dias de hoje, a verdadeira intenção de Deus é se relacionar com a sua criação, é ter esse relacionamento, então, desde o Éden até os dias de hoje, e nós estamos caminhando para poder ter um relacionamento face a face com Deus. O nosso destino é esse, ter um relacionamento de ver Deus face a face, aquilo que Ele é, aquilo que nós lemos a respeito dEle, nós almejamos ver Ele. E da mesma forma que nós esperamos algo em Deus, uma resposta, uma unção diferente, algo novo sobre a nossa vida, uma cura, algo que estamos almejando, da mesma forma que nós às vezes que estamos esperando ver a face dEle, Deus também espera algo de nós. Deus também está esperando algo de nós. Muitas das vezes Deus está esperando uma confissão, Deus está esperando uma oração, uma atitude, Deus está esperando um quebrantamento. E esperar em Deus é confiar que, dependente do momento que nós estamos passando, nós confiamos que Deus tem o melhor para nós. Esperar é isso, é você não saber o que vai vir lá para frente, mas você confia que Deus tem o melhor para a nossa vida. E é muito difícil a gente falar disso quando nós estamos falando num ano de 2024, onde as coisas estão acontecendo tudo muito, extremamente rápido, e é muito complicado hoje em dia você ter paciência para alguma coisa. Eu lembro que hoje eu não tenho mais, nunca mais fui numa agência, eu acho que a maioria aqui das pessoas nunca mais pisaram dentro de uma agência, mas era muito complicado você fazer alguma coisa no banco, você sacar um dinheiro, resolver alguma coisa, era muito demorado. Hoje em dia você faz aquilo muito rápido. Para se comunicar com alguém, quando a internet chegou lá em casa, eu estava até conversando acho que com o Joe no domingo, quando a internet chegou lá em casa, era aquela internet de escada que só funcionava aos domingos, porque era de graça. Então, tipo, família pobre. Aí você conversava com alguém, você conversava com um parente, com um amigo, num fim de semana, no domingo, e aí você ia ver o que ele respondeu no outro domingo. Então, tipo assim, as coisas, era necessário você esperar pelas coisas. Eu estava vendo uma matéria hoje de um filme que eu gosto, que foi lançado em 77 nos Estados Unidos, mas no Brasil chegou só em 78. Então, imagina, várias coisas... não tem como você comparar, muitas coisas melhoraram, e graças a Deus pelo banco digital. Eu não sei o que seria da minha vida sem o Pix, sem o banco digital, porque, imagina você ter que fazer todas essas coisas, separar um dia, pedir folga para você resolver suas coisas. Hoje não tem mais isso. E quando nós vemos que as coisas estão se adiantando, falta em nós paciência, e isso reflete em nós até na nossa vida como cristãos. Nós não temos paciência de esperar a resposta de Deus sobre aquilo que nós pedimos para Ele. Nós achamos que é como um WhatsApp, que nós mandamos a mensagem para Ele, Ele visualiza, aparece o azulzinho no celular, e Ele já manda a resposta para nós na mesma hora. E às vezes não é assim. Deus pode mandar a resposta para nós na hora, mas Ele também pode trabalhar alguma coisa em nosso coração, e é por isso que esse tema se chama Enquanto Espero. Porque enquanto nós esperamos, Deus está fazendo alguma coisa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 40, o versículo 30, que diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então aqui a palavra diz que até os jovens se cansam.
E todos nós precisamos aprender a esperar em Deus. Todos nós precisamos não só aprender a esperar em Deus, mas ter paciência uns com os outros também, né? Mas nós precisamos aprender a esperar em Deus. Seja em qualquer situação na nossa vida, nós nunca mais, dificilmente, nós vamos conseguir ter tudo o que nós queremos no tempo exato que nós queremos. Eu sou uma pessoa que eu não consigo planejar coisas a longo prazo. Comigo não funciona planejar coisas a longo prazo. Eu não consigo ver alguma coisa lá no futuro. Não, vou fazer isso, depois eu pego esse passo e sigo esse passo. Não, eu sou muito impossível. Se eu tenho alguma coisa na cabeça, eu já quero fazer e já quero executar aquilo. E isso muitas das vezes causa em mim muita frustração. Porque muitas coisas que eu não planejo, muitas coisas que nós não planejamos e dá errado, nós nos frustramos. Mas muitas coisas foi por culpa nossa que não olhamos os riscos, às vezes, de alguma coisa acontecer, de alguma coisa dar errado. E a gente vai, se joga na frente e tenta fazer as coisas com rapidez, adiantado. Muitas vezes, sem perguntar para Deus se essa realmente é a vontade dele sobre alguma coisa. Nós colocamos ali o carro na frente dos bois e vamos fazendo as coisas apressado. E quando as coisas dão errado, muitas vezes a gente se frustra e às vezes até questionamos a Deus: Senhor, por que isso aqui deu errado? Por que isso aqui não foi para frente? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E quando a gente vai ver, muitas das vezes foi as nossas atitudes que nos colocaram naquela situação. O engraçado é que, mesmo esperando, mesmo em uma situação que você espera alguma coisa, você cansa demais. Porque parece que a sua mente está ali trabalhando o tempo todo. A gente viaja muito na maionese. Porque a gente tem umas coisas que passam na nossa cabeça que a gente fala assim: se eu acho que se eu usar o poder da minha mente, eu vou adiantar alguma coisa aqui, não sei lá o quê. Se eu fizer isso aqui, e aí você fica olhando e muitas das vezes você até deseja que alguma coisa dê errado para alguém, para que dê certo para você. A nossa mente é maléfica demais. Então a gente acha que ficar forçando a nossa mente ou adiantar ou tomar alguma atitude vai adiantar aquilo que Deus quer fazer sobre a nossa vida, e não é bem assim. A nossa mente não vai fazer as coisas andar mais rápido, o nosso corpo não vai fazer as coisas andar mais rápido, as nossas atitudes não vão fazer as coisas andarem mais rápido, se Deus já determinou um tempo para aquilo acontecer. Meu pai, ele sempre fala para nós, ele fala assim: se Deus prosperar alguém que não sabe administrar o dinheiro, do que adianta Deus prosperar aquela pessoa? A pessoa não sabe de jeito nenhum administrar as suas finanças. Por que Deus vai dar uma bolada de dinheiro para essa pessoa? Para ela se desfazer daquilo? Não. Então, existe um processo. E nós precisamos estar atentos. Qual o processo que nós estamos passando? O que Deus está me ensinando agora? Porque se Deus está nos ensinando algo agora, é porque alguma coisa lá na frente vai necessitar daquilo que nós aprendemos nesse instante. E é por isso que aqueles que esperam no Senhor, a palavra diz, renovam as suas forças, porque você não está esperando por algo que pode ou não acontecer. Aqueles que estão em Deus, aqueles que esperam em Deus, não estão esperando numa coisa utópica, não estão esperando em alguma coisa mágica, estão esperando em algo que é real. Aqueles que esperam em Deus estão esperando porque já viveram experiências com Deus, pessoas já viveram. A Bíblia é a palavra de Deus viva que revela que nós podemos confiar que Deus vai fazer essas coisas, e Ele mesmo com a sua presença acalenta o nosso coração e nos conforta de que Ele vai, num tempo oportuno, fazer aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E nós não estamos esperando por alguém que não pode dar respostas às nossas dúvidas. Nós estamos esperando por alguém que tem a resposta, todas as respostas para as nossas dúvidas. E nós sabemos e confiamos que se Deus nos levou por uma certa direção, se Deus nos levou por um certo caminho, é porque Ele sabe que por aquele caminho, Ele conhece e Ele nos guia por aquele caminho, porque sabe que
por aquele lugar, por aquele caminho, o melhor vai acontecer conosco. Às vezes, nós esperamos por algo que nós queremos muito, e quando Deus vem com a resposta, muitas das vezes não é bem aquilo que nós queríamos ouvir. E às vezes a gente até fala assim, poxa Deus, mas não era isso que eu queria. É muito engraçado porque aí Deus vem e faz algo muito mais poderoso. Deus vem e faz algo muito maior e a gente fala assim, graças a Deus que o Senhor não me deu aquilo lá. Graças a Deus que o Senhor não me fez aquilo que eu pedi, porque se o Senhor tivesse feito, talvez aquilo que eu tinha pedido para o Senhor, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez meus filhos não estariam aqui hoje, talvez eu não teria recebido algo de Deus tão profundo, se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu pedi tão pequeno. O Senhor tem para nós algo que os nossos olhos eles não são capazes muitas das vezes de interpretar. Os nossos olhos eles não viram. Isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem reservado algo para nós que, como os nossos olhos não viram, o nosso coração nunca almejou, nós não temos essa consciência daquilo que Deus vai nos dar. Porque a gente nunca viu aquilo, a gente não sabe como é aquilo, e o Senhor vai nos dar algo, e quando a gente se deparar com aquilo, quando a gente chegar no céu, quando nós nos depararmos com o galardão que Ele tem para nos dar, nós vamos ter a consciência e falar assim, poxa, ainda bem que nós sofremos lá na terra, ainda bem que nós aguentamos as injúrias, ainda bem que nós aguentamos a perseguição, porque a coroa que Deus vai nos dar, o prêmio que Deus vai nos dar da salvação, é muito maior do que aquilo que nós passamos aqui nessa terra. Amém? Lá em Lucas 15 vai contar também a história do filho pródigo, que todos nós conhecemos, e o filho pródigo, ele é o exemplo de alguém que quis adiantar as coisas na sua vida. Ele pega a sua parte da herança e vai gastar como ele bem entende, e nós sabemos o que acontece. Eu vou abrir aqui em Lucas capítulo 15, no verso 14, diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, quando nós tomamos essas decisões precipitadas, nós estamos sujeitos a consequências nas nossas vidas que nós não estamos esperando. É como eu falei, muitas vezes eu tomei decisões eu acordava assim, ou eu tinha algum momento assim que vinha alguma coisa na minha cabeça, eu falo, nossa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E muitas das vezes liderando jovens, e falando com algum jovem, e eu pensava em algum evento, em alguma coisa, falava, nossa, eu vou fazer isso. Vai ser muito bom, e sem consultar Deus eu fazia alguma coisa, e quando eu via dava tudo errado, ou era alguma coisa vazia, não tinha fruto nenhum, porque talvez não era aquilo que o Senhor tinha para fazer naquele momento, era alguma coisa da minha cabeça. Ou a gente se influencia pelas outras pessoas, a gente olha outras pessoas, outras igrejas, eu olhava outras igrejas e falava, nossa, mas a igreja X está fazendo isso aqui. Só que para mim, talvez para a minha realidade, não era o que o Senhor queria naquele momento. Para aquele lugar, para aquele ambiente, era o que o Senhor preparou para aquela igreja naquele momento, para aqueles jovens naquele momento. Mas para os jovens da igreja, não era aquilo que o Senhor estava preparando. Então aquilo muitas vezes dava errado, porque a gente se baseia muitas coisas pela vida dos outros, pela nossa mente, aquilo que a gente quer fazer. Mas será que aquilo realmente que Deus está querendo fazer naquele tempo? E não tinha... Aqui para o filho pródigo, não tinha chegado o tempo dele pegar aquela herança aí. A herança ela vem depois da morte do pai. Então se aquele filho ele pede a sua parte da herança, ele está dizendo para o seu pai que o seu pai está morto para ele. O seu pai, para ele não importa mais nada, não importa mais a opinião do seu pai, não importa a vida dele, não importa se o pai dele existe, não importa onde o pai dele mora. Para ele o pai dele é morto. Ele pegou a herança e quando aquele jovem, ele pega aquela herança, o pai dele morreu. E agora ele pegou a herança dele e agora ele faz o que ele quiser. E às vezes, na casa do pai, isso
tanto na casa do pai do filho pródigo, como na casa do pai na igreja, no templo, na casa do pai, na nossa comunhão com Deus, não tem a picanha, não tem o contrafilé. Talvez na casa do pai você não vai encontrar uma Coca-Cola, você não vai encontrar um celular de última geração, um videogame de última geração. As situações que na casa do pai, nós vamos ter horário para entrar, nós vamos ter horário para sair. Na casa do pai tem regras. E quantos de nós não suportamos essas coisas? E a gente age como se essas coisas fossem a respeito de nós e da nossa própria vontade. Assim como esse filho pródigo. Ele queria viver da herança dele porque ele não queria mais as regras que tinha dentro da casa do pai. Então ele pega a herança dele e fala assim: pai, aquilo que acontece dentro de casa, as regras, as coisas que tem dentro de casa, o alimento, aquilo que acontece dentro de casa, para mim não funciona mais. Me dá minha herança porque eu sei fazer as coisas direito, você não sabe. E com Deus funciona da mesma coisa. Às vezes Deus não vai permitir que a gente consuma ou faça algo tão grande, ou coma uma carne muito boa, muito gordurosa, ou viva aquela fartura. Existem momentos na nossa vida que a gente vai viver um pouquinho mais comendo um peito de frango, mais tranquilo. A gente não vai sair todo fim de semana. Existem momentos nas nossas vidas que a gente vai precisar se aprofundar mais na palavra, muito mais na palavra, buscar muito mais a Deus, jejuar muito mais, se entregar muito mais. Às vezes exige mais sacrifício, mais coisas para se fazer, mas a casa do Pai continua sendo o lugar mais seguro para nós estarmos. A casa do Pai continua sendo o lugar mais quente para nós estarmos. Talvez você e eu estejamos passando por um momento que não está 100%, as coisas não estão mil maravilhas, não está tudo muito bem, mas nós estamos no lugar mais seguro que nós poderíamos estar. É interessante porque quando esse filho ele vai, gasta tudo e come as bolotas dos porcos ali, e depois ele volta para casa do seu pai, o seu pai prepara um grande banquete para ele. Isso quer dizer que esse momento na casa do pai não define como vai ser tudo, como vai ser para sempre, vai ser assim, não. Existe um momento que Deus vai nos abençoar e vai derramar porções nas nossas vidas, assim como Ele está derramando na minha vida. Passamos por momentos de dificuldade. Esse ano, poxa, foi um ano muito complicado, muito difícil, mas o Senhor, Ele resolve nos abençoar. Às vezes, de onde a gente menos espera. Aqui na igreja agora a gente está vivendo o milagre do ar-condicionado, e o pastor ele sempre relembra isso. Existiu o tempo que a gente passou calor e pessoas passaram mal, mas agora a gente vive o tempo do ar-condicionado. Isso é muito louco, porque isso é a bênção de Deus, o cuidado de Deus pelas nossas vidas. A casa do Pai ainda continua sendo o lugar mais seguro. E quando eu lembro quando eu penso nessa situação, eu lembro de um fato que acontecia quando eu era criança. Eu sempre tento, quando eu ministro, eu sempre trago alguma coisa que aconteceu na minha infância, porque minha infância foi muito maluca, e vocês estão me conhecendo aqui, vocês vão ver que são várias histórias, mas uma delas era, quando eu era criança, eu sou o filho mais novo, e graças a Deus o meu pai se converteu quando eu era bem novo, eu devia ter uns 5, 6 anos, e Deus começou a abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida, então as coisas começaram a melhorar. A gente era bem pobrinho mesmo, nossa, era ruim demais as coisas, mas aí meu pai largou a bebida, começou a trabalhar, as coisas começaram a melhorar, ele se converteu, estava com aquele sangue, sabe, aquela energia do primeiro amor. E ele sempre, depois que ele se converteu, ele começou a trazer bastante presente para nós em casa, foi incrível. Tinha um chocolatinho que tinha antigamente, que chamava surpresa, que vinha um animalzinho, né, no chocolate, era bem legal. Ele sempre trazia esse chocolate. Então eu ficava esperando o meu pai chegar para trazer um brinquedo, um carrinho, um chocolate, alguma coisa. Eu tinha essa ansiedade dele chegar, eu sabia que sempre que ele chegasse, ele ia trazer um Kinder Ovo, alguma coisa.
Só que, por outro lado, tinha a situação quando eu aprontava. Que aí minha mãe falava, quando seu pai chegar, ele vai te quebrar. E aí, eu não sei se algumas pessoas aqui faziam isso, mas eu já vi muitos relatos de que fingir que dormir é a pior coisa que existe, velho. Nunca funcionava. Teve uma vez que eu aprontava demais e não dá aquilo. Ele também é excelente quando ele dá aquilo que nós estamos esperando, quando ele faz aquilo que nós estamos esperando. O nosso pai, ele tem uma visão que vai além da nossa visão. Ele já está vendo lá na frente, ele já estava vendo lá na frente, no filho pródigo, a seca que ia acontecer naquela terra. E muitas das vezes ele dá uma segurada porque ele sabe que lá na frente tem uma seca. Ele sabe que lá na frente alguma coisa pode acontecer que vai dar errado. Então ele fala assim, não, espera aí, essa bênção aqui eu vou dar uma segurada daqui a pouco, eu te dou. Deus tem uma percepção diferente da nossa. E por isso que é importante nós esperarmos em Deus. Por mais que pareça que as coisas estão demorando, as coisas não estão demorando, elas estão chegando no tempo certo. Deus sabe o que é melhor para nós. Sara é uma pessoa que também quis adiantar as coisas, né? Tinha recebido a promessa de ter um filho, já era uma pessoa de certa idade, ela e Abraão. Mas aí ela vai entregar uma das suas servas para Abraão, para que ele tivesse relações. E aí ele entrega Agar e ela dá à luz a Ismael. E hoje nós vivemos a herança de Ismael até hoje. Nós convivemos com a herança de Ismael até hoje. Então hoje nós, o tempo para nós, nós conseguimos fazer uma manobra para que o tempo passe mais rápido. Nós conseguimos fazer a minha manobra, no caso, é dormir. Nossa, quando eu estou muito com a pressa de chegar em casa do serviço, eu entro no ônibus e falo, Senhor, me dá muito sono, porque eu tenho a sensação de que eu vou cortar o caminho, né? Então, quando nós estamos esperando, nós sempre estamos fazendo algo, mas no plano espiritual é diferente, porque mesmo que na nossa volta pareça que nada está acontecendo, que as coisas estão devagar, que nada está se movendo, Deus está fazendo uma grande obra dentro de nós. Existe um movimento dentro de nós. O salmista, ele questiona a sua própria alma. E isso é porque enquanto nós estamos esperando em Deus, Deus está movimentando algo dentro de nós. A nossa alma está sendo curada. O nosso coração está sendo curado. A nossa mente está ficando uma mente mais paciente. O nosso corpo está aprendendo a esperar. O nosso corpo está sendo mais paciente. Então nunca rejeite o tempo que nós estamos esperando em Deus. Se Deus não nos deu uma resposta ainda, se Deus ainda não fez aquilo que nós estamos esperando, não ignore esse momento, porque Deus está trabalhando dentro de nós. E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ficar atentos e pedir para Deus, abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Poder observar aquilo que o Senhor está mudando dentro de nós. Às vezes essa prova, essa tribulação, essa espera que nós estamos tendo está nos deixando mais paciente, mais calmo, mais confiante. Às vezes essa espera está nos deixando com mais fé. Então o Senhor, Ele a todo momento está fazendo alguma coisa, seja externo, seja internamente, seja dentro de nós. Em Romanos 5, no versículo 3, diz que a tribulação produz em nós paciência, a paciência experiência, a experiência esperança, e na esperança não há confusão. Isso é um dos versículos que mais me deixa maluco, porque olha, é uma produção, é uma coisa que vai seguido da outra. A tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência esperança, e na esperança não há confusão. Quando você foca no resultado de alguma coisa, você perde a sua paz. Você fica ansioso quando você vê aquilo, a pessoa entra lá na academia, ela quer ficar bombado, ou quer perder peso, e aí ela vai um dia, 2 dias, e ela já quer ver resultado, e ela não vê resultado, ela já desiste, ela fala, não vou continuar, porque não vai dar certo, porque ela está focando lá na frente.
E o Senhor está dizendo aqui, é uma coisa depois da outra. Não queira saber o que Deus vai trazer para você lá na frente. Não fique querendo saber o que Deus vai fazer para você daqui a algum mês. Se preocupe em saber o que Deus está fazendo agora. Porque muitas das vezes nós ficamos tão focados naquilo que nem aconteceu ainda, e nós perdemos a oportunidade de participar do que Deus está fazendo nesse momento. Nós estamos com a nossa mente, a nossa cabeça lá nos nossos filhos, lá longe. Nossa, agora o Luca, poxa, eu nunca tinha feito planos para se eu tivesse um filho menino, nunca fiz. Depois que eu descobri que eu ia ter um filho menino, nossa, comecei a fazer vários planos. Cara, um monte de coisa que a Lívia não gosta de fazer, eu falei, vou levar o Luca para fazer, vou acampar, nossa, eu vou escalar, eu vou fazer um monte de coisa, pular de asa delta. O Luca nem nasceu ainda, e quando ele puder fazer essas coisas, se a Lívia deixar, ele vai estar bem mais velho, então eu preciso agora curtir o momento que ele está chutando a barriga. Eu preciso curtir agora o momento que ele está crescendo, quando a gente faz o ultrassom, quando a gente vê ele se movimentando, a mãozinha crescendo, e aí depois que ele nasceu, eu preciso curtir o momento de trocar a fralda, da gente cuidar dele, de ver ele crescendo, o primeiro dentinho, as primeiras palavras. É a mesma coisa com o Senhor. Enquanto as coisas não acontecem na nossa vida, muitas outras coisas estão acontecendo. Então, que nessa noite nós possamos descansar no Senhor, descansar e esperar em Deus, porque o que Deus planejou para amanhã, só Ele sabe. Nós precisamos viver o agora, nós precisamos pedir para Deus para que Ele abra os nossos olhos agora. Existe um pastor que uma vez estava ouvindo uma pregação e aquilo falou muito forte ao meu coração. Ele todo dia de manhã, quando ele acorda, ele faz uma oração e ele fala assim: Espírito Santo, qual que é a missão de hoje? O que nós vamos fazer hoje? Já pensou? Todos os dias você acorda e fala: Espírito Santo, qual que é a missão de hoje? E a missão de hoje às vezes é abraçar um morador de rua. A missão de hoje às vezes é levar a palavra para um aflito. A missão de hoje é doar uma cesta básica. A missão de hoje muitas das vezes é ficar quietinho. A missão é abraçar seus filhos, é aconselhar alguém. A missão de hoje muitas das vezes é você fazer um café especial para sua família, um jantar especial para sua família, porque Deus é o Deus da família. Então, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Não o que o Senhor vai fazer daqui a algum mês. Não o que o Senhor vai fazer lá para frente. Essa palavra, ela fala muito forte ao meu coração. Porque, como eu disse, eu sou uma pessoa que não faz planos futuros. As coisas hoje estão muito difíceis. Meu pai, ele comprou o terreno da casa onde a gente mora hoje. Ele trocou um Chevette pelo terreno. Era um Chevette velho pra caramba. Hoje em dia, para você ter uma casa própria, ter um terreno, é um pouco mais complicado. Só que nós vamos ficar nos baseando nisso? Nós vamos ficar nos baseando pela crise do mundo, por como está o governo, por como estão as coisas? Não. E se amanhã ou depois o Senhor não me der uma casa? E se amanhã ou depois o Senhor não me der o terreno? Mesmo assim nós louvaremos, porque a nossa casa não é nesse lugar. O nosso maior anseio, nós almejamos, é ver a face do Senhor. Esse é o nosso maior anseio. E quando nós olhamos para a face do Senhor, quando nós ansiamos a face do Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos abençoa, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, vira segundo plano, porque o primeiro plano é a face do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé?